Eu corri 5 km durante 14 dias seguidos, e eu percebi no meio disso que o mais difícil não necessariamente é correr, e sim começar. E quando eu tô falando isso, eu não tô falando só de corrida. Cara, e assim, eu nunca fui o cara da corrida, nunca tive uma rotina perfeita, nunca fui muito atleta, mas eu comecei a correr de uma maneira muito aleatória, assim. Foi uma história muito engraçada, inclusive. Na minha antiga empresa onde eu trabalhava, um dos nossos principais clientes eram patrocinadores da Corrida do Pão de Açúcar, aqui do Ibirapuera. E aí, chamaram a galera porque estavam recebendo os kits. Então, estavam chamando geral pra correr. E eu falei, cara, por que não, né? Tipo, não tô fazendo nada, vamos dar uma corridinha, vamos fazer alguma coisa, vamos se movimentar. E aí, eu decidi fazer isso. Então, eu decidi ir correr pela primeira vez e foi algo que, cara, eu adorei, assim, foi muito legal. Eu corri em 32 minutos, eu corri 5 km. Então, pô, pra quem nunca tinha corrido, foi um tempo muito bom pra mim. E eu fiquei sabendo dessa corrida faltando 2 semanas. Então, cara, eu não tava indo pra academia, eu não tava fazendo nada, e do nada eu comecei e falei, cara, vamos lá, vamos embora. E foi muito legal. Então, eu decidi correr. E aí, depois de eu ter feito isso, eu parei de correr. Eu simplesmente, pô, não tinha nenhum objetivo, já tinha feito ali meus 5 km, tava com a medalhinha em casa. E aí eu só parei, tipo, sem nenhuma explicação. E aí eu decidi, cara, se eu corri em 32 minutos 5 km, eu consigo correr, teoricamente, 10 km em 1 hora. E aí, esse é meu plano pra 2026. Esse é um dos checks do Very Good Year que eu tenho. O senhorzinho tá passando com a bike. Vai segurando o velho, ó. Dá ali. Você é louco, o cara é muito atleta, bro. Muito atleta, tá maluco. E eu falei, cara, então eu preciso correr esses 10 km. Só que, cara, você não vai correr 10 km do dia pra noite que nem eu fiz os 5. Que é tipo, pô, em 2 semanas me preparar pra correr. Eu precisava de mais tempo pra me preparar. Então eu decidi correr 14 dias, 5 km. Pra, tipo assim, pô, entrar no ritmo e tal. É bem legal, tipo, ó, faz muito bem pra você fazer isso. E aí eu decidi, tô correndo. E tem dia que você não quer vir, você não quer correr, você não está cansado mentalmente e fisicamente. Quem quer correr 5 km depois de um dia inteiro de trabalho, presencial, estressante? E pra mim, principalmente, a corrida é muito mental no começo, assim. Com certeza, tem a parte do físico, mas na minha visão, no começo da corrida, é muito mental. É o quanto você consegue, tipo, superar a sua cabeça de se forçar a fazer alguma coisa até o fim. E você manter essa cabeça até o final. Então, por exemplo, cara, parar de se comparar, arranjar desculpas pra não correr, tipo, não vou correr porque tô cansado, tive um dia estressante, não tô muito afim, por que eu vou fazer isso? Ninguém tá me observando. São várias coisas que você vai colocando na sua cabeça e você tem que ter uma mentalidade muito grande pra não ouvir essas palavras, de tipo assim, cara, continuar a correr, fazer aquilo que você se propôs, pra você fazer aquilo que você não tá pensando no momento, e sim aquilo que você pensou há um tempo atrás, naquele momento que você decidiu que você ia correr, ou que você tava com a vontade. Então, por isso que eu acho que você tem que ter um mental muito forte. E tudo isso serviu pra descobrir que disciplina não é você fazer aquilo que você quer fazer todos os dias, mas você fazer aquilo que você se propôs, mesmo nos dias que você não tá afim de fazer. Então você ir pra academia, você correr 5 km quando você tá cansado, quando você tá bem, enfim. Minha cabeça, correr é um desafio mental, é algo que você precisa tá com a sua mente e o seu corpo ali. Mas teve uma coisa que me ajudou bastante durante esse processo. Foi ler esse livro. Esse livro é muito legal. É um livro chamado Do Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida, do japonês Harumi Murakami. Ele é um escritor muito famoso. Tipo, ele ganhou vários prêmios. Ele é um romancista que ele é muito renomado. E é um livro sobre corrida e meio que sobre a origem dele, assim, sabe? Como que ele decidiu escrever, como que ele decidiu correr, como que foi ele correr a primeira maratona dele. Então, eu achei bem legal. Gostei muito desse livro por 3 pontos, assim. Acho que esse livro, ele me motivou muito, né? Então, eu vou explicar por que ele me motivou e por que eu acho que ele vai te motivar também. Primeiro de tudo, porque esse cara é um cara mais idoso, assim, um cara mais de idade. Então eu acho que ele passa muita experiência, principalmente em relação a, pô, quantos anos a gente tem. Ele reclama um pouco sobre ele tá vendo que ele perde a velocidade dele enquanto ele vai envelhecendo. E eu acho muito legal que um cara mais velho correu 42 km, 46 km, 100 km. Isso é muito interessante de você refletir, tipo, pô, você tá no auge da sua idade, você tá com não sei quantos anos você tem, e você tá arranjando desculpa pra não correr. E eu acho isso bem legal, bem inspiracional, assim, de você refletir. Eu tô em uma situação melhor fisicamente, né, supostamente também, e mesmo assim não tô fazendo o que esse cara tá fazendo. Então eu acho isso muito legal, tipo, o cara tá mais velho, mas mesmo assim ele tá correndo vários quilômetros, e ele mesmo correndo vários quilômetros, ele tem dificuldade, e as dificuldades que ele tem correndo, tipo assim, 50 quilômetros é a mesma
Kimoa, que corre 5 km. Então eu acho isso muito interessante. E mesmo que se você tá correndo 5 km, você tá correndo 50 km, cara, você vai sentir a mesma dor. Você vai ter a mesma dificuldade ao longo do tempo. É só uma questão mental. É claro, né? Você vai começar amanhã, você vai sentir muito mais dor que uma maratonista. Enfim, você entendeu. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é que ele fala um pouco sobre o começo dele na corrida e o começo dele na escrita. É um livro muito inspiracional, assim, de você, ver como ele começou as coisas, como que ele decidiu tomar decisões e decisões drásticas pra correr atrás do sonho dele, que era a escrita, como que ele decidiu escrever. Cara, esse livro é muito bom, não só pra corrida, mas também pra empreendedorismo, escrita. Ele fala um pouquinho sobre essas duas coisas, eu acho isso bem legal, tipo, muito bacana mesmo. Tipo, cara, o cara manja muito, tanto é que, velho, se você for ver o livro, eu tenho várias anotações. E um terceiro motivo que eu gosto muito desse livro, porque que esse livro me ajudou a correr, é porque ele tem várias frases e várias coisas. O autor é muito engraçado, então ele se relaciona com você de uma maneira muito interessante. E tem uma parte que eu acho muito engraçada e eu acho muito... Peraí. E tem uma parte que eu acho muito boa do livro, que é muito legal, e ele fala sobre uma coisa muito interessante, né? Porque a gente vive, buscando desculpas, e eu, particularmente, gosto muito de falar, mas esse cara faz isso porque ele tem tempo, essa pessoa, ela tem mais privilégios que eu, então essa pessoa consegue fazer coisas que eu não consigo. Isso é uma verdade em vários casos, mas hoje em dia eu já tenho vários privilégios, então eu não posso mais utilizar essa desculpa que eu utilizava antigamente. E hoje em dia eu trabalho muito, eu trabalho muito bom, graças a Deus, mas é um trabalho muito puxado, então não é puxado nível inchada, mas é puxado no sentido de, cansaço mental, tem que trabalhar muitas vezes, trabalho em horários diferentes, lido com uma pressão absurda, querendo ou não, é um ambiente um pouco insalubre. E ele fala sobre isso, ele fala que a escrita é muito insalubre, todo escritor é insalubre, tiveram vários escritores que foram de arrasta por vontade própria, porque não é uma coisa legal, não é uma coisa tranquila de você escrever e, enfim, você observar o mundo. Enfim, aqui ele fala sobre tudo isso, mas uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte: para lidar com algo salubre, a pessoa tem que ser o mais saudável possível. Então, eu percebi isso, assim. Quando você tá num ambiente insalubre, quando você tá trabalhando com alguma coisa insalubre, quando você tá num ambiente mais tóxico, com muita pressão e etc., ser saudável te ajuda a respirar. Você correr te ajuda a liberar suas ansiedades, seus pensamentos, sua raiva, seu ódio. Tipo, quando você corre e você tá quase morrendo porque você não tá respirando direito, você não vai pensar no trabalho. Então, eu acho isso muito interessante. Ou quando você corre e tá pensando na música que você gosta, tá ouvindo uma coisa legal, tá observando o pássaro, as pessoas, o carro, tudo isso é muito legal. E você acaba esquecendo de coisas insalubres como o trabalho. Por exemplo, leia esse livro. Do que eu falo quando eu falo de corrida. Do Rakumi Murakami. Terminei os 14 dias fazendo 5 km, correndo todos os dias. Vou ser bem sincero com você, assim, não virei atleta, não virei maratonista. Se eu tentar correr uma maratona amanhã, provavelmente eu vou desmaiar no meio do caminho, porque são 42 quilômetros, então é muita coisa. Mas eu sei que nesses 14 dias eu aprendi uma coisa muito importante, que é melhor que qualquer quilometragem na minha visão, que é vai e faça. Tipo assim, se você se propôs a fazer um negócio, vai lá e termina. E eu não tô falando só em relação à corrida, que eu tô falando em relação à corrida, tô falando em relação a vídeo, eu tô falando em relação à escrita. Esse livro que eu falei pra vocês, ele é muito bom. Tipo assim, eu recomendo fortemente que você leia ele se você tiver tempo. E eu tô falando isso porque muitas vezes eu não faço aquilo que eu me proponho a fazer. Por exemplo, vídeos no YouTube, que é uma coisa que eu tô tentando melhorar esse ano. Se você tá falando que você vai correr, vá lá e corra. Se você tá falando que você quer escrever, vá lá e escreva. Se você tá falando, vou gravar vídeo, vai lá e grave. Empreenda, cara, viva. Tipo, não fique parado sendo só um consumidor, sabe? Um espectador. Vá lá e faça aquilo que você quer fazer. Porque é muito mais difícil, eu sei, mas é muito mais recompensador também, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aí o like. E eu vou deixar o link do livro, marcado aqui embaixo. Se você quiser comprar ele. Eu comprei na Amazon e foi baratinho até. Mas eu vou deixar um link de afiliado, porque esse vídeo não vai chegar para muitas pessoas, mas se você, comprar pelo link que está aqui embaixo, eu devo ganhar alguma coisa. Não sei como funciona, é a minha primeira vez que eu tô fazendo esse negócio de afiliado aqui. Então é isso, tamo junto e boa sorte aí na sua vida. Me deseja boa sorte para correr meus 10 km. Eu acho que eu posso fazer um vídeo sobre isso também, vai ser bem legal na minha visão. Tamo junto, é isso. Vral, Very Johnson tá com mais um vídeo aí. Pelo amor de Deus, nós estamos muito videomaker, velho. Você é louco, todo vídeo novo, dá ali.